Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Bom, eu vou continuar o conteúdo com vocês hoje, só que eu não vou passar exercícios, tá? Como eu tinha falado que a gente ia fazer, porque eu decidi passar mais a parte teórica e deixar os exercícios para quando a gente voltar, tá bom? Eu acho mais fácil. Então a teoria eu já vou avançando ela o máximo que der, e depois quando a gente voltar a gente vai focar só em exercícios. Tá? Que os exercícios é melhor eu estar com vocês fazendo, né? E acompanhando vocês fazerem também, do que a gente fazer assim à distância. Se a coisa não melhorar, se não afrouxar o jeito que está o sistema de quarentena, bom, aí a gente vai ser obrigado a fazer a distância, tá? Mas vamos dar mais uma segurada, né? Vamos passar mais algumas aulas aí e aí a gente vai ver. Vamos passo a passo, tá bom? Bom, gente, então hoje nós vamos ver um assunto que é bem simples e é bem rápido, tá? Eu geralmente dou ele em pouco tempo de aula, que seria o diagrama de fases, tá? É bem tranquilo esse assunto aí. Vou disponibilizar também o material para vocês estudarem, para vocês poderem assimilar melhor, né? Principalmente porque o diagrama de fase ele é dado por gráficos, tá? Então ali vocês vão ver o gráfico, vão poder acompanhar e aí tá bem didático, tá bem tranquilo de vocês entenderem, tá bom? Então o que seria um diagrama de fases? Bom, diagrama de fases, na verdade, ele é uma ferramenta físico-química, tá? A gente usa tanto na física quanto na química e vai representar o estado físico de uma substância através de um gráfico em suas determinadas pressão em atm e temperatura em graus Celsius ou Kelvin. Tá? Então seria isso. A gente em química usa bastante o diagrama de fases da água. Praticamente é só esse que a gente usa, tá? Mas existem vários outros diagramas de fase, tá? Do carbono, do mercúrio, mas a gente usa o da água que é o padrão, tá bom? Então, o que seria esse diagrama? A gente vai ter um gráfico, tá? E nesse gráfico aí a gente vai ter pressão, temperatura, e a gente vai ter nesse gráfico as condições físicas que a água se encontra. A gente sabe que a água ela se encontra em estado sólido, líquido e gasoso, né? São os estados físicos dela. Então, eu vou ter um diagrama onde ele vai representar esses três estados e eu vou ter pontos onde vão ser as minhas incógnitas, tá? Então, eu vou colocar lá um ponto A para vocês. Vocês vão ter que olhar no diagrama, vão ter que me dizer que estado físico a água está naquele ponto. Tá? O ponto B, está em qual estado físico? Então, quando vocês pegarem aí o material para ler, vocês vão ver o gráfico, esse vocês vão precisar saber fazer, tá? Eu vou pôr o gráfico para vocês, mas vocês vão ter que saber colocar aonde é o sólido, aonde é o líquido, aonde é o gasoso, tá? E depois eu vou distribuir os pontos, né? Dentro do gráfico vocês vão ter que explicar o que é isso. Vocês olhando o gráfico vão ver que ele tem algumas divisões, né, dos estados. E se eu tiver um ponto específico que eu der para vocês exatamente na linha que divide os dois estados, como é que vocês vão representar isso? Então vamos supor que eu tenho um ponto em cima da linha que divide o estado sólido do líquido, tá? Ele está ali em cima. Isso quer dizer que a minha substância ela está em transição. Se fosse a água, né, quando a gente tem água no estado sólido, que é o gelo, ela está a 0 graus, tá? Se a gente deixa ali, ela começa a esquentar, ele começa a derreter, né? Então, seria essa transição de sólido para líquido, tá? A mesma coisa se eu tivesse um ponto na divisória entre líquido e gás. Qual seria o estado físico da água? Líquido gasoso. Ele está no ponto onde está se transformando de um por outro, tá? E aí no gráfico vocês vão ver também que tem um ponto que é chamado de ponto triplo. O que é esse ponto triplo? Ele é o exato momento em que a água se encontra nos três estados físicos dela, sólido, líquido e gasoso. Isso a gente não consegue fazer em laboratório, foi feito uma única vez, tá? Porque ele precisa de condições muito específicas, né, para que aconteça essa transição da água nos três estados que ela precisa para ocorrer o ponto triplo.
o material todo vai estar explicando ali a pressão que é necessária, a temperatura, tá? Mas a gente não faz isso na prática. Eu nunca vi fazer isso na prática, tá bom? Já aconteceu de ver isso de uma certa forma, que é quando a gente, por exemplo, eu estava vendo um documentário uma vez a respeito, se a gente vai na Groenlândia, tá? Ou na Antártida, então ali a gente sabe que tem o gelo, né? Então tem bastante gelo. Nesse documentário que eu estava vendo, estava sendo feita uma filmagem e eu tinha gelo e estava correndo um pequeno riacho de água, assim, cortando aquele gelo. E aí ali, naquele momento, era possível ver, de certa forma, um ponto triplo, que seria gelo na volta, a água correndo e aquele vapor da água, né? Quando a gente vê que tem geada e tudo, aquele vapor da água que começa a levantar. Então ali seria, de certa forma, um ponto triplo, porque eu estou conseguindo, no mesmo ambiente, obter os três estados físicos da água: o gelo, a água líquida e o vapor da água que acaba levantando, tá? Mas aí é algo natural, né? Para a gente fazer isso acontecer em laboratório, é o que eu falei, foi feito uma única vez, foi provado, foi registrado e nunca mais se fez, tá? Então, gente, para diagrama de fase seria isso. Olhem o material, vejam se vocês ficaram com alguma dúvida e perguntem, tá? Não deixem de perguntar, estou à disposição de vocês. E aí a gente vai aguardar as perguntas, eu vou elucidar as dúvidas para a gente poder então avançar no conteúdo. Tá bom? Espero que consigam entender bem o que foi dito. E qualquer coisa é só prender o grito, tá? Bons estudos, até mais.